Olá, como é que você vai? Tudo bem? Hoje eu quero contar uma historinha para vocês, uma parábola. Eu quero que você se prepare e fique bem receptivo a essa história. Respire e deixe que essa história penetre no seu inconsciente. Existia um reino muito próspero, iluminado, onde existia muita fartura, tudo ia muito bem. E nesse reino tinham 7 adolescentes que começaram a se entediar de tudo isso. E ficaram sabendo que existia um tesouro numa floresta, lá num vale bem abaixo desse reino. E eles, pelo ímpeto da adolescência, resolveram ir atrás desse tesouro. Que eles nem sabiam qual era o tesouro, nem aonde estava exatamente. Sabiam que estavam numa floresta. Aí eles resolveram perguntar para os anciões dessa empreitada. Os anciões recomendaram que eles não fossem porque ainda eram imaturos para essa jornada. Os anciões nunca proíbem, só orientam. E mesmo assim, resolveram descer ao vale. E ao descer ao vale, perceberam que era uma floresta muito densa e que uma névoa cobria essa floresta. Essa floresta tinha uma característica, essa névoa, essa neblina que cobria a floresta, como se fosse uma droga, ela entorpecia as pessoas que entravam e o discernimento das pessoas começavam a sumir ao ponto de se tornar uma amnésia. Os viajantes experientes que sabiam disso entravam e saíam muito rapidamente dessa floresta sabendo desse efeito, mas sempre deixavam rastros para saber como sair de lá. Mas os adolescentes, né, no auge do seu vigor físico e das suas ilusões, resolveram assim mesmo adentrar essa floresta. E quanto mais adentravam, mais confuso ficavam, mais suas mentes começavam a ficar turvas e começaram a cada vez mais se perderem mentalmente lá dentro, ao ponto de, certo momento do caminho, ter uma amnésia total do que estavam fazendo lá e por que estavam lá e da onde eram. Nessa floresta existiam 2 magos. Um mago benevolente que o tempo todo, quando começaram a entrar na floresta, por telepatia orientava que eles voltassem para o seu reino. Mas eles não escutavam porque tagarelavam muito, se agitavam muito e não conseguiam ouvir as orientações desse mago. Por outro lado, existia um outro mago que mandava também telepaticamente mensagens para que eles continuassem. Afinal, seria um alimento para esse outro mago, né? E o tempo vai passando, eles vão entrando, as forças iam diminuindo, bebiam pouca água, sempre estavam com sede, mas era uma água suja, lamacenta. Mesmo assim continuavam e nem sabiam por que estavam lá. 3 desses 7 adolescentes, de alguma forma, começaram a ficar um pouco mais em silêncio. E aí começaram então a ouvir as mensagens telepáticas do Mago Bom, que começava a mostrar
que mais para frente existia uma fonte onde a água era limpa, em abundância. Mesmo assim, 2 deles duvidavam e um só começou a ficar mais tempo em silêncio para ouvir essas orientações. E ele caminhou sozinho mais adiante até achar essa fonte de água limpa, abundante. E à medida que ele saciava plenamente a sua sede, ele se revigorava e tinha mais ânimo a seguir adiante. Mesmo assim, ele voltou para contar para os outros 2, que começavam a ouvir esses sinais, mas os outros 2, meio que titubeantes, não deram muita credibilidade. Já os outros 4, quando ouviram isso, deram risada, acharam que era loucura, que eles estavam delirando e resolveram pegar o caminho deles e seguir naquela escuridão, naquela amnésia, aquele entorpecimento. E os outros 3 seguiram adiante. Mas apenas um deles seguia um caminho onde o riacho permeava o caminho. Já os outros 2, titubeantes, não estavam com tanta certeza em acreditar naquele primeiro, permitiam que a voz do outro mago deixassem eles distraídos, pensando em outras coisas e não deixando eles terem foco num caminho para sair de lá. Bom, no resumo da ópera, os 2 ficaram no meio do caminho e só um seguiu adiante. Foi seguindo, percebeu que esse caminho era margeado com água bem limpa, sempre se saciando totalmente a sua sede, e cada vez que saciava nessa fonte, ele ficava mais revigorado e mais determinado a seguir adiante. Os outros 2 tinham uma fonte limpa, mas não bebiam plenamente, bebiam pela metade, não se saciavam plenamente e também não tinham força suficiente para seguir adiante, ficando no meio do caminho, distraídos pelos pensamentos que o mago negativo mandavam para eles. Até que esse primeiro, que foi o único que seguiu adiante, conseguiu achar a saída. E quando ele achou a saída, ele viu uma imensidão de verde, um sol, um brilho, pessoas bem vestidas, mesas fartas onde qualquer um poderia comer à vontade, nem precisava pedir, estava lá à disposição. E ele começou então a se lembrar do reino da onde ele veio, do reino iluminado. E lá na porta de saída da floresta, quando ele viu tudo isso, ele encontrou e viu pessoalmente o mago benevolente, que disse que agora sim ele achou o caminho e que o mago teria que ainda voltar para lá para ver se conseguia ainda resgatar mais pessoas. E aí ele viu se aproximando um exército muito poderoso de 144 homens, bem estruturados fisicamente, que disseram que estavam entrando naquela floresta para resgatar todos que entraram e não conseguiam sair, porque aquela floresta estava pegando fogo, ela estava se consumindo. Muito bem. Eu pergunto a você, você está entre os 4, entre os 2 ou entre esse que conseguiu sair? Faça uma reflexão. Um abraço.